continuar a nossa reflexão, nosso aprendizado no texto de Apocalipse. Eu quero convidá-lo a ler comigo, então, a partir do versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 11, do verso 15 ao 19. Vamos lá. Nós vamos ter esse nosso momento de estudo. Caso surja alguma dúvida, alguma pergunta que seja importante para você, você pode também colocá-la aí na área de comentários, nós vamos escolhê-la e ajudar, na medida do possível, trazer aí uma melhor compreensão para esse texto. Deus possa abençoar a sua vida nesse período. Abra então a sua Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11, versos 15 a 19. Eu vou ler com você, diz assim o texto. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ok? Nós vamos caminhar juntos aqui, pela bondade do nosso Deus, procurando conhecer um pouquinho melhor, então, este texto. Apocalipse, capítulo de número 11, do 15 ao 19. Vamos caminhando juntos. Nós colocamos aqui a guisa de introdução, meus irmãos, que esse é o segundo interlúdio. Se você lembra que nós passamos pelos 7 selos, do 6º para o 7º selo, houve ali um interlúdio, uma matéria diferente dos selos, que foi os 144 mil que foram selados, marcados com propriedade exclusiva de Deus. E ali você teve então a explicação do que seriam os 144 mil. Então, entre o 6º e o 7º selo, você tem um interlúdio. Agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, você também tem aí no Apocalipse um texto de interlúdio entre uma trombeta e outra. O interlúdio, o segundo interlúdio, então, chegou ao fim, e João continua agora com a sua série de trombetas, das quais a próxima, então, é esta que lemos hoje, a 7ª trombeta. A 7ª trombeta introduz o juízo final. Então, a 7ª trombeta, assim como o 6º selo, falou do fim da história, do juízo final de Deus, a 7ª trombeta também traz essa mesma configuração. Nós olhamos aqui e vemos na 7ª trombeta que há 2 hinos presentes. Se você percebe, os anjos cantam, grandes vozes do céu cantando, versículo 15. E depois que os anjos cantam, os seres celestiais cantam, você tem aí do versículo 16 ao 18 também um outro grupo cantando. Então você tem 2 hinos cantando, o primeiro cantando um hino sobre o reino, sobre a vitória de Jesus Cristo, e o outro hino, um hino de ação de graças pelos grandes feitos salvadores de Deus. O primeiro hino menciona Cristo como o eterno governante em seu reino, no sentido em que a guerra contra Satanás é terminada, acabou.
Cristo é o vencedor. Essa é a proclamação do primeiro hino. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele fez todas as conquistas necessárias e ele julgará, ou ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a parte que se canta no primeiro hino, a vitória final de Jesus sobre Satanás. Você tem o segundo hino, que é dirigido a Deus. Ele fala do poder divino, ele fala do julgamento dos mortos, ele fala sobre o galardão dos profetas, dos santos, e fala sobre a destruição daqueles que destroem a terra. Ele fala sobre a destruição dos destruidores. Então esse é o segundo hino. O segundo hino é cantado pelos 24 anciãos e ele considera o juízo final como pertencendo ao passado, ou seja, aconteceu. É o louvor dos 24 anciãos pelo juízo de Deus sobre os homens ímpios. Lembra que esses 24 anciãos não são pessoas distintas, mas esses 24 anciãos, eles são a representação de toda a igreja. Então, nesse momento, depois da vitória final de Cristo, toda a igreja glorificando e exaltando o Senhor pelos seus atos poderosos, vencendo o mal, trazendo galardão ao seu povo e trazendo retribuição, a retribuição merecida aos ímpios. Ambos os hinos, como poemas de vitória, levam as trombetas a um clímax, ou seja, todas as trombetas que falaram do juízo de Deus, agora é o ponto máximo do juízo final e da conquista última de Jesus Cristo. A sétima trombeta, então, aponta a visão celestial em que Cristo triunfa definitivamente sobre os seus inimigos. Eu quero que você caminhe comigo e lembrando que algumas questões sobre Apocalipse. Primeiro, Apocalipse foi escrito em primeira mão para atingir o coração, a vida e trazer ânimo e fervor ao coração daqueles irmãos lá do primeiro século, ano 95, 96, pelas cercanias do final do primeiro século, que eles estavam passando por grande tribulação, estavam passando por perseguição e mortes, a igreja sofrendo terrivelmente, e o livro é escrito para atingir aquele povo em primeira mão, dando ânimo, para garantir a eles que tudo estava sob o controle de Deus, que nada fugia à mão poderosa do Senhor e que a vitória pertence ao Cordeiro. Esse é o que se cantou, o que se proclamou no Apocalipse. Mas o Apocalipse também, lembrando, ele é um livro, como toda a Bíblia, não apenas para aquela época, mas para todas as épocas. Assim como a carta de Paulo, por exemplo, a Timóteo, foi extremamente útil àquele pastor, a carta de Paulo a Timóteo continua sendo extremamente útil aos pastores e à igreja no seu todo. Então, o livro foi escrito em primeira mão para aquela época, mas ele atinge todas as épocas. O livro de Apocalipse também, como nós já falamos em outros estudos, ele é construído em cima de 7 atos, como uma peça teatral. Cada ato tem as suas cenas diversas e fecha-se a cortina, começa depois um outro ato. Cada ato tem as suas cenas e fecha-se a cortina e vem depois um outro ato. Assim, 7 atos sucessivos. E nesses 7 atos, o que é que se conta? Nesses 7 atos, como nós já falamos outras vezes, apresenta nada mais, nada menos do que o projeto de salvação de Deus. Ora pegando desde a eternidade, trazendo até a consumação, ora pegando desde a vinda de Cristo ao mundo e concluindo com a consumação final. Então esses 7 atos, todos eles, qual um belíssimo diamante com 7 lados, cada um dos lados conta a história da salvação. Então, hoje nós estamos encerrando mais um desses atos, culminando ou concluindo a história da salvação no galardoar da igreja e no retribuir aos ímpios. Vamos caminhando aqui, vamos olhar então a primeira proclamação, o primeiro hino que proclama a vitória no céu. Os anjos de Deus, querubins, serafins, anjos, arcanjos, todas as criaturas celestiais levantam a voz ao Senhor. O texto diz aí no versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Você se lembra que esta é a 7ª trombeta? Você se lembra que Paulo falou conosco lá em Tessalonicenses
que ao ressoar da última trombeta, essa é a sétima, ao ressoar da última trombeta, o Senhor descerá do céu com as suas miríades de anjos, descendo glorificado para buscar o seu povo e trazer o juízo final sobre a terra. Esse é o momento compatível com aquilo que Paulo trouxe à igreja de Tessalonicenses e, através daquela carta, traz a nós. Então, é o momento do encerramento da história, é o momento de chegar ao cume da história e selá-la com o juízo final. Então, na abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu. Você se lembra disso? Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. E nós falamos lá o que significava, então, aquele silêncio no céu. Não é objeto aqui agora, mas interessante que agora toca-se a sétima trombeta e, ao invés de ter silêncio no céu, há um grande barulho no céu. Todas as miríades de anjos do Senhor em movimento, em escalonamento próprio, para descer com o Senhor em busca do seu povo aqui à terra. E nesse momento de tocar a última trombeta, essas miríades celestiais glorificam o Senhor, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele vai descer, e o último inimigo a ser vencido é a morte, na ressurreição eterna de cada um dos seus queridos, remidos, eleitos por ele. A tela de fundo aqui é o céu, onde fortes vozes estão entoando louvores a Deus ao tocar dessa trombeta, miríades de anjos se preparando para descer com o Senhor, e esses anjos cantando e glorificando, dando louvores a Deus e a Cristo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Dá vontade de cantar aqui. Lembram do Aleluia de Handel? Magnífica peça que canta exatamente esse refrão. O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. O texto não informa com muito detalhe sobre quem estava cantando, mas a percepção que se tem é que são os anjos de Deus. Por que são os anjos, arcanjos, querubins, serafins que estão cantando esse cântico? Porque depois os 24 anciãos, representando a igreja, a parte humana, no céu e na terra, eles cantarão o segundo hino. Então, o primeiro hino, a dedução óbvia e lógica que o texto nos oferece, é que aqui cantam os anjos de Deus, as criaturas celestiais. As vozes pertencem a todos aqueles que habitam no céu, particularmente as criaturas celestiais, angelicais do Senhor. A sétima trombeta indica o fim das oportunidades, e não é um dia, pois esta trombeta traz os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus, que serão agora despejadas no momento certo. Então, essa sétima trombeta não é apenas um dia, mas ela deflagra na sua continuidade alguns dias. Olhe comigo, voltando aí a sua página, no capítulo 10, versículo 7. Olha lá o que está escrito. No capítulo 10, versículo 7, diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando repassamos por essa trombeta, nós falamos que, ou por esse refrão, o João comendo o livrinho, nós falamos que esse tempo da última trombeta e esse mistério de Deus era o cumprimento, era o fechamento do plano de salvação, onde os eleitos de Deus completar-se-ia o número dos salvos, e Deus então entraria na história, rompendo céus e terra para resgatar dessa vida aqui o seu povo. Então a sétima trombeta não é apenas um dia, mas é um período, um tempo. Não sabemos quanto tempo, mas diz aqui no versículo 7 do capítulo 10, nos dias da voz do sétimo anjo. Demorar-se-ia alguns dias, então, para que essa fosse tocada. Se você olha, então, no capítulo 15, versículo 1,
pode dar uma olhadinha rápida aí à frente, capítulo 15, versículo 1, ele diz que viu no céu um outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 flagelos, porque aqui se consumou a ira de Deus. Então é nesse período, na consumação da ira de Deus, no deflagrar, no juízo final de Deus, é que se toca esta 7ª trombeta. Cessou as oportunidades, acabou, não tem mais graça, não tem mais oportunidade salvadora, fecharam-se as portas e agora é o juízo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos orientou e nos instruiu quanto a isto, quando ele conta a parábola das 10 virgens. Lembra-se muito bem dessa parábola, quando as 5 nécias não estão preparadas e depois de um tempo elas voltam, mas a porta tinha fechado. Acabou, não pode mais. Terminou o tempo da graça, não há mais como entrar na festa do Cordeiro. Você tem aí a foto do George Led, é um pastor extremamente erudito no conhecimento bíblico, e no comentário de George Led ele vai dizer que o soar da 7ª trombeta inicia não o fim, mas é o tempo do fim. Quando a 7ª trombeta toca, são ali os derradeiros momentos, os derradeiros dias finais para o acontecimento dessa finalidade última, que é o juízo final. O reino de Deus, ele já está presente, porque você vê, quando se diz aí no capítulo 11, versículo 15, o que você leu? O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. O reino de Deus, ele já está presente, mas ainda não na sua plenitude. Jesus já é o rei, ele sempre foi o rei desse mundo. O mundo nunca esteve governado na sua plenitude por um outro ser. Sempre é Deus o soberano, sempre é Cristo o monarca, aquele que conduz majestosa e poderosamente o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele já está presente entre nós, mas ainda não na sua plenitude. É aquele refrão que alguns teólogos gostam de usar, o já e o ainda não. Ele já está presente, mas não está totalmente pleno. Nós já estamos salvos, mas ainda não totalmente libertos, porque estamos ainda nesse mundo de pecado. Então, lembremos disso. Algumas vezes parece que Satanás é o governante supremo, porém no último dia o pleno esplendor da soberania de Deus será revelado. Quem governa o mundo? Gosto muito de relembrar aqui as palavras de Arthur Pink, no seu livro Deus é Soberano, quando ele começa exatamente questionando isso. Quando você vê esse mundo com caos, com guerras, com destruição, quem governa o mundo, Deus ou o diabo? Ele não responde. Quando você vê esse mundo cheio de problemas, doenças e crises das mais diversas, quem governa o mundo, Deus ou o diabo? E muitas pessoas acham que quem está no governo desse mundo é o diabo. Mas o que nós temos, meus irmãos, à luz de toda a Escritura, é que Deus é o soberano. Deus é quem controla e governa e sustenta todas as coisas pelo seu governo e pela sua soberania. Então, algumas vezes parece que o diabo está vencendo. Parece que o diabo está com o controle de alguma coisa. Porém, meus irmãos, no último dia, nós vamos perceber, e todos vão perceber, porque todo olho o verá, e todo mundo vai perceber que Deus sempre esteve no controle. O esplendor do governo e da soberania de Deus será então perceptível, será visto, será revelado a todos. Mais uma vez, olhando aí o versículo 15, quando ele fala que o reino se tornou, ou seja, se revelou agora, apareceu visível e poderosamente a todos. Ele é, o governo desse mundo é de Cristo. Toda a oposição será abolida e ficará claro a todos que o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e como diz o versículo, ele reinará pelos séculos dos séculos, ele reinará para sempre. Temos aqui um outro teólogo, e esse outro teólogo, Antônio Roykema, alguns falam Huckman, Antônio Roykema, ele vai dizer algo aqui também para nos auxiliar nessa compreensão. Roykema diz o seguinte: o reino de Deus é uma realidade tanto presente como futura. Ele já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude.
O reino já é de Deus. Ele já governa. O mundo nunca foi governado por outro. O mundo sempre foi governado pelo Deus soberano. Embora esse maligno tenha a característica de um príncipe, o próprio Senhor Jesus diz que ele é um príncipe do mundo, mas o governo é do rei. Ele pode interferir em alguns negócios do reino, mas o governo é do rei. É o rei, o nosso Deus soberano, que sempre esteve no governo e sempre estará no governo. Então o reino já está presente. Ele já é de Deus, sempre foi. Mas para muitas pessoas ou em muitas circunstâncias, ele não é plenamente visível. A sétima trombeta anuncia o antegozo do céu, pois quando o dia do juízo chegar, então o reino se cumprirá de modo definitivo. Então essa sétima trombeta, ela anuncia a alegria desse último dia. Mas quando esse último dia, o finalizar da história, de fato, desabrochar, todos conhecerão quem é o verdadeiro rei e o reino se cumprirá de modo pleno e definitivo. Todos verão de fato o que é o reino de Deus. Corre comigo lá em Salmos, capítulo 2. Faça isso. Vamos lá rapidamente. Salmo, capítulo de número 2. É um salmo messiânico, é um salmo que aponta para o reinado do Messias. E lá no salmo de número 2, versículo 7 em diante, vai dizer: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um valo do oleiro. Quem está governando? O Senhor. É o Cristo soberano, é o Messias de Deus. Ele está no governo sobre todas as nações. Se você olhar ainda lá o texto de Daniel, corre lá comigo. Daniel, capítulo de número 7. Vamos lá? Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo de número 7. Versículo 14 é um texto que você deve conhecer bem, ou lembrar dele quando passar sobre ele os olhos. O texto diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Cristo é um reino eterno, ele sempre governou e sempre governará, embora hoje não visivelmente a todos, mas no tocar a última trombeta, todos vão ter essa percepção plena de que quem governa é o Senhor. Pelo prisma de João, meus irmãos, a total derrota de Satanás e de sua horda, então, já se concretizou. Pela colocação de João, volta lá para o Apocalipse capítulo 11, pela colocação de João, ele vai dizer: o reino do Senhor, o reino deste mundo se tornou, ou seja, concretamente já é realizado. Nós sabemos que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele já é o rei vitorioso sobre essa petulância e arrogância desse anjo maligno que caiu e que se arrastou. Arrastou consigo uma grande multidão de outros anjos, mas eles nunca tiveram, na verdade, o poder de governar. O reino deste mundo é do Senhor e do seu Cristo. Na morte e na ressurreição, a vitória de Cristo então se consumou. Satanás e os seus demônios eram usurpadores do poder sobre o mundo. Agora Cristo é o vitorioso e ele reinará eternamente. Quando você lê e olha esse texto aqui, pensando que os crentes lá da época primitiva estavam sendo torturados, mortos, a sua fé estava sendo vilipendiada, zombada, eles estavam numa situação de humilhação constante, porque criam em Cristo e as mais diversas blasfêmias eram ditas contra Cristo. Quando você percebe então que todas essas artimanhas de Satanás já foram vencidas, isso enchia o coração dos crentes de alegria, isso enchia o coração dos crentes de entusiasmo e coragem para continuar testemunhando, porque o Senhor da igreja
Jesus Cristo, o Senhor, ele é o vencedor. A segunda coisa que nós queremos olhar então nessa continuidade é a exaltação da igreja. No primeiro momento nós vimos a alegria nos céus, a festa nos céus, os anjos glorificando porque o Senhor venceu. O Senhor é o vencedor final, o reino é do Senhor e do seu Cristo. Mas junto com aqueles milhares de anjos que cantavam esses louvores perante o Senhor, você tem aqui a exaltação da igreja. Após o hino dos anjos exaltando a vitória de Cristo, inicia-se então o segundo hino como um responso litúrgico. Imagine uma grande catedral com vários corais e cada hora um dos corais canta e o outro responde dentro daquele contexto de adoração e de exaltação. O coral dos anjos cantou dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E a igreja glorificada, a igreja salva por Cristo Jesus, agora responde dizendo: graças te damos, Senhor. E você tem esse cântico iniciado no versículo 17, indo até o versículo 18. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, porém chegou a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto grandes como pequenos, e para destruíres, agora a vingança do Senhor sobre os seus inimigos, e para destruíres aqueles que destroem a terra. Então é um segundo hino, respondendo à exaltação dos anjos, a Cristo e ao Senhor, agora a igreja também, cantando e glorificando o Senhor. Esse segundo hino, ele é entoado pelos 24 anciãos, que representam a totalidade dos redimidos. É o momento último, quando toda a igreja glorifica o Senhor, que humildemente responde ao primeiro hino, por meio dessa adoração, se prostrando mais uma vez diante do Senhor. Olha o versículo 16. Versículo 16 diz assim: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. A igreja prostra perante o Senhor, adora e reconhece a sua obra salvadora. A obra da redenção foi completada. O último dos eleitos alcançado, e chegou o tempo de prestar honra, louvor e glória ao Senhor, ao Deus onipotente. Essa é a realidade aqui dos 24 anciãos. A igreja se regozija pelo fato do poder e da autoridade do Senhor ter atingido o seu ponto máximo e agora são exibidos publicamente. Ou seja, agora se torna notório e público ao céu e ao inferno, à terra e a todos os habitantes de todo o universo, que Deus é o Senhor, que Deus é o vencedor dessa batalha contra o mal e que tudo está resolvido agora, acaba-se no juízo final. Os povos se enfureceram, promoveram guerra contra as testemunhas. Você se lembra do capítulo 11? Venceram as testemunhas, mataram-nas, tripudiaram sobre o sofrimento delas, não permitiu nem sequer que elas fossem enterradas, ou seja, elas estão aqui para zombaria, para escárnio. Lembra-se quem eram as testemunhas? As testemunhas era ou representava a própria igreja. É a igreja que no decorrer dos anos é zombada. É a igreja que no decorrer dos séculos ela é vilipendiada, humilhada. É a igreja que no decorrer da história é perseguida por um mundo sem Deus, pelo falso profeta, pelo anticristo, culminando lá no finalzinho, como propagamos, um silêncio, ou quase que uma dominação da igreja pela maldade. Mas no último tempo, as testemunhas sobrevivem. Nesse último tempo, a igreja é levantada e o testemunho é forte e certo. Apocalipse 11:7, se você voltar aí a sua página, você vai perceber nos dias do domínio do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O mistério de Deus. Ou seja, acabou. O tempo da salvação fechou. O testemunho da igreja foi encerrado. Não há mais salvação. Olha também
lembrando lá o Salmo 2, onde nós já lemos, por que se enfurecem os gentios? Por que se levantam os povos contra o Senhor e o seu ungido? Os povos se enfureceram, mas tudo isso cai por terra. Toda a arrogância, toda a blasfêmia do povo, ou do diabo, dos seus anjos, seus asseclas, contra Deus e o seu povo, cai por terra. João usa aqui, então, meus irmãos, o Salmo 2, primeiro de maneira histórica, em relação aos ataques do Império Romano contra a igreja, ajudando os cristãos lá no primeiro século a lembrar quem é que se levanta contra o Senhor? Jesus, o Cordeiro, ele é o vencedor. Mas certamente essa visão de João aqui atravessa a história, indo até o tempo do fim, revelando aqui os assédios do anticristo à igreja lá no tempo final, onde parece que o anticristo vai ganhar a parada, parece que a igreja será sucumbida, parece que o Cordeiro não vai ter espaço, mas a vitória é do Cordeiro. Nós sabemos, e tudo é dito já de antemão, o Cordeiro matará o anticristo com o sopro da sua boca, diz Paulo aos Tessalonicenses lá na sua segunda carta. A ira de Deus se revela plena no grande dia do juízo. Ali não há mais chance de perdão. Ali não há mais o estender da graça, a misericórdia de Deus, mas ali há a ira de Deus sendo despejada tanto sobre os anjos e demônios maus, quanto sobre os homens ímpios. Nesse dia final, meus irmãos, todos os que temem ao Senhor receberão galardão, enquanto os destruidores serão condenados. Volta para Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 18, diz aí, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão. Em primeiro momento aqui, você tem o galardoar dos salvos, ou seja, todos quantos morreram na fé em Cristo Jesus receberão o seu galardão. Sejam eles os profetas, os santos, sejam eles os que temem ao Senhor, e estejam eles em posição de grandeza, ou sejam eles simples, todos os que são salvos em Cristo Jesus serão galardoados. Mas diz o texto aí na sequência, a última frase do versículo 18, e também para destruíres os que destroem a terra. Ou seja, aqui a condenação dos ímpios. É certo então que nesse último dia é o cumprimento de Mateus capítulo 25. Você se lembra do texto? Mateus 25, de 31 a 45, quando o Senhor Jesus Cristo fala que então ele reunirá todos e separará bodes e ovelhas. E a uns ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrem no reino que vos está preparado, e ao outro ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Aqueles que entrarão no reino do Pai, estes receberão galardões e recompensas pela sua vida de fidelidade ao Senhor, enquanto que aqueles que foram rejeitados receberão a destruição última, a condenação última. Então, Mateus 25, do verso 31 em diante, até o 45, ele vai mostrar essa realidade contada naquela parábola tão magnífica do Senhor Jesus Cristo. Os ímpios, no juízo, eles estarão cheios de fúria. Até o último momento, a tentativa de destruir o Senhor, a tentativa de blasfemar contra Deus, a tentativa de execrar o nome de Jesus. Essa é a luta do mundo. Nós estamos vivendo isso. Aliás, o mundo sempre viveu isso. O próprio Senhor Jesus experimentou e ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Se mataram a mim, matarão vocês também. Essa ojeriza, esse ostracismo voltado contra a pessoa de Jesus Cristo, isso vai cada vez aumentando mais e mais, e nós estamos vendo isso na nossa sociedade, onde Jesus Cristo para muitos é uma mera piada. Os ímpios no juízo final, no fechar das portas, estarão com tanta fúria, com tanta maldade, e farão tudo para despejar a sua ira contra o Cordeiro. Eles não ouviram as testemunhas, que é a igreja no decorrer da história. Eles não escutaram a voz de advertência pregada pela igreja durante esses 2000 e tantos anos. Eles não abandonaram seus pecados, ao passo que a igreja aqui dá glória a Deus. A igreja reconhece a grande e maravilhosa graça salvadora em Cristo Jesus.
Os santos, meus irmãos, ressuscitam para a glória eterna nesse último dia, mas os ímpios também ressuscitarão, mas para o juízo eterno, e serão banidos para sempre da face do Senhor. Não mais poderão receber da graça e da bondade de Deus. Esse mesmo dia será de glória para os santos, mas um dia de ira para os ímpios. E esse dia já está determinado. Deus já tem lá no seu calendário um dia marcado onde ele fará esse final de história. Olha o texto de Atos. Volta lá, Atos 17:31. Isso te ajuda a enfatizar mais uma vez que esse dia já está definido. Enquanto o Senhor Jesus, em dado momento, ele diz que dia e hora nem eu sei, porque ele estava limitado pela sua encarnação, ele estava limitado pelo seu ministério terreno, ou seja, Paulo vai dizer que Jesus esvaziou-se de alguns dos atributos da divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se de alguns atributos e veio para cumprir o seu ministério especificamente encarnado, assumindo a nossa natureza. Mas certamente depois de retornar ao céu e ser reentronizado no seu lugar de glória, ele tem acesso a esse dia, ele sabe que dia é esse. E Paulo diz aí em Atos 17:31, porquanto Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça. E ele fará isso por meio de Jesus, que ele acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então esse dia já está marcado. Deus sabe. Jesus Cristo sabe. O Santo Espírito de Deus sabe. Só falta soprar a última trombeta. Essa sétima trombeta é proclamada como o último ai. Isso porque as chances acabaram. Não há mais apelação, não há mais forma de salvação. Quando tocar a última trombeta, acabou-se o tempo da graça. Fecharam-se as portas da salvação para todos. Aqueles que conheceram Cristo e foram salvos por Ele, glória e louvor participarão eternamente na vida destes. Toda a bem-aventurança, as recompensas de Deus, mas aqueles que não se dobraram diante do Senhor, não há mais chance. Terceira questão que nós queremos levantar aqui no texto é a comunhão íntima versus o tormento eterno. Então, as duas coisas, vida eterna e perdição eterna. Essas são as duas faces da mesma verdade do Evangelho. Jesus Cristo é o Salvador, mas Jesus Cristo também é o atormentador dos perdidos por toda a eternidade. Jesus Cristo é aquele que salva e redime um povo que nele crê, mas ele também é o justo juiz, que trará tormentos eternos sobre aqueles que o rejeitaram e dele blasfemaram. Então você tem aqui nesse último versículo, volta lá agora para Apocalipse mais uma vez, o último versículo, versículo 19, você tem aqui exatamente a manifestação dessa comunhão íntima com Deus e ao mesmo tempo do tormento eterno. Eu quero pegar aqui o versículo 18, dá uma olhadinha mais uma vez no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, porém chegou a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Eu queria que você guardasse especialmente esta expressão. O tempo acabou. Chegou o momento. Chegou o tempo da ira de Deus. Chegou o tempo de fechar as portas da salvação. É isso que o texto está dizendo. E quem proclama isto é a igreja. No reconhecimento de que acabou. O último salvo foi alcançado. O último eleito foi atingido pela graça salvadora. E agora acabou-se o tempo e chegou o tempo da ira. Diz o versículo 18 nas suas frases iniciais. Eu coloco para você o texto. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então você tem aqui esse fechar da história, mostrando comunhão íntima com Deus e mostrando punição eterna para os perdidos. Vamos caminhando aqui, eu espero que fique um pouco mais claro. E chegou o tempo de julgares os mortos, diz o texto aí. Chegou o tempo
de julgarem os mortos. Quem são esses mortos? Todos os mortos. Eu não coloquei a referência aqui, mas você pode anotar aí e correr lá depois. João capítulo 5, versículo 29, diz o texto na boca do próprio Senhor Jesus Cristo que haverá o dia em que os túmulos serão abertos e sairão salvos e perdidos, justos e ímpios, ou seja, todos serão ressuscitados no último dia. Não queremos entrar aqui nos detalhes da discussão escatológica. Existe aí pelo menos 4 fortes correntes na questão da escatologia. Nós tocamos nelas aqui outro dia, a questão do amilenismo, do pré-milenismo, do dispensacionalismo e do pós-milenismo. Essas 4 correntes procuram entender e compreender os detalhes das coisas finais, do escatom, do último tempo, mas algumas dessas linhas defendem que haverão várias ressurreições. Nós, reformados, cremos que haverá uma única ressurreição. Salvos e perdidos, no último dia todos ressuscitarão, e uma das palavras-chave é a de Jesus. Chegará o tempo em que se abrirão os túmulos e justos e injustos, salvos e perdidos, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Chegou o tempo de serem julgados os mortos. Essa expressão não está se referindo a um tempo cronológico apenas, dia e hora, mas chegou o momento certo, a hora de Deus, o tempo de Deus agir, onde ele haverá de resgatar vivos e mortos, ressuscitando todos e trazendo juízo sobre todos. O 6º selo, a 7ª trombeta, a 6ª taça, todos esses elementos simbólicos da narrativa do Apocalipse, eles se referem ao mesmo momento. O 6º selo, se você volta lá nele, é o finalizar da história no juízo final. A 7ª trombeta, volta-se lá e você tem a mesma coisa. A 6ª taça, nós veremos daqui a algum tempo, também refere-se a esse momento do grande dia do juízo de Deus sobre os homens. Apocalipse, meus irmãos, foi escrito, então, como dissemos, para consolar os cristãos primitivos que sofriam as mais intensas oposições por causa da fé. E agora João descreve para eles e diz: chegou o tempo. Haverá um dia em que chegará um tempo final na história e a igreja terminará todos os seus sofrimentos e haverá um julgamento final para todos. João narra 7 vezes a história da salvação como fonte de ânimo. Apocalipse, como dissemos, é um livro que compara-se a uma peça teatral. E por 7 vezes descem-se as cortinas, abrem-se novas cenas e os atos vão mostrando ali a história da salvação. Caminhe comigo só para perceber rapidamente. Ele apresenta então o Apocalipse aqui de uma maneira cíclica, visualiza a revelação divina em 7 perspectivas diferentes. Começa-se no capítulo 4 a 7, o primeiro ato, porque do capítulo 1 ao capítulo 3 são apresentações de quem é o Senhor, Jesus Cristo, um pouco acerca do próprio João e um pouco sobre as igrejas destinatárias que receberiam essa narrativa. A partir do capítulo 4, você tem o primeiro movimento desse teatro. Do capítulo 4 ao capítulo 7, abrem-se os selos. Termina-se com o juízo final, a glorificação e a salvação do povo de Deus. O som das 7 trombetas, do capítulo 8 ao 11, estamos encerrando hoje, encerra-se ali também com o juízo final e a salvação do povo de Deus. As 7 personagens apocalípticas, no capítulo 12 ao 14, encerra-se ali com salvação do povo de Deus e juízo final sobre os ímpios. As últimas 7 pragas, também lá no capítulo 15 e 16, da mesma forma, mostra-se a história da salvação e encerra-se com a salvação do povo de Deus e condenação. Babilônia, a grande prostituta, de novo a narrativa encerra-se com condenação. O conflito e o triunfo de Deus, de novo a luta da igreja aqui na terra e o triunfo final do Senhor, culminando em condenação
dos ímpios e salvação do seu povo, o milênio no capítulo 20, de novo, mostrando a vitória de Jesus sobre Satanás e, de novo, a condenação dos perdidos. Então essa é a narrativa de Apocalipse. 7 grandes atos, todos eles contando a história da salvação. Salvação para o povo de Deus, condenação para aqueles que não creram e não receberam a Cristo Jesus. O santuário que você tem aí no versículo 19, diz o texto: abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O santuário aberto é um símbolo da profunda comunhão dos remidos de Deus. É aquele encontro onde todo o povo de Deus remido agora se encontra para mais profunda comunhão com o Senhor. É a comunhão de Deus. O tabernáculo pressupõe a comunhão de Deus com o seu povo. Está aí no versículo 19, particularmente a primeira expressão. Foi dito aí que foi visto também o quê? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Lá nos dias de Moisés, lá na história de Israel, a Arca da Aliança é a representação de Deus no meio do seu povo. É a manifestação do Deus gracioso, justo e santo se reunindo com o seu povo. A arca encerra a história da salvação. Ela contém em si a narrativa da salvação. O propiciatório, a tampa da arca, os querubins, os conteúdos da arca, tudo isso apontavam para a proposta de salvação de Deus ao seu povo. A arca, portanto, é o lugar do encontro de Deus, ou do encontro com Deus, onde a glória de Deus está presentemente manifesta, sendo o símbolo da comunhão mais íntima e mais perfeita entre Deus e a igreja. Então, quando você diz, ou quando você lê aí, que foi vista a arca da aliança, é lembrando que Deus tem uma aliança de salvação com esse povo. Abriu-se o santuário, é o povo de Deus reunido, é a igreja de Deus com ele, e a aliança de Deus de uma vivência íntima com o seu povo se cumprindo. Você pode caminhar comigo um pouquinho mais e você vai perceber que essa comunhão é baseada na expiação de Jesus Cristo, pela qual os salvos estão agora diante do trono da graça. Lembra-se da arca de novo? A tampa do propiciatório, ali uma vez por ano no culto judaico, o sumo sacerdote colocava ali o sangue no dia da expiação, simbolizando o sangue que liberta, o sangue que salva, o sangue que perdoa. Então essa comunhão da igreja com o Senhor é baseada justamente na expiação, no sacrifício remidor de Jesus Cristo, e é por causa desse sacrifício que os salvos podem estar diante do trono da graça de Deus. Os salvos, portanto, agora desfrutam de todas as bênçãos da aliança da graça em toda a sua pureza, em toda a sua beleza, em toda a sua doçura. É o encontro de Deus com seu povo para sempre. Aquela mesma arca, símbolo da graça de Deus para o seu povo, para os ímpios, ela é símbolo da ira. Ela é símbolo do juízo de Deus. Olha a parte B, no versículo 19, diz que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui você pode lembrar das pragas lá do Egito. Ou seja, é o fulminar de Deus sobre os seus inimigos. É congraçamento e comunhão com o seu povo, mas juízo severo contra os seus inimigos. Então, as figuras que você tem aqui, dos relâmpagos, das vozes, dos trovões, do terremoto, você vê isso lá no Sinai. Se você voltar lá para Êxodo, na revelação de Deus, na doação da lei, você percebe exatamente esses mesmos símbolos presentes lá no Sinai, mostrando que Deus é o Deus do juízo. Os ímpios estão em completo e eterno desamparo, enquanto a igreja está eterna e completamente agora desfrutando da bem-aventurança, da alegria e da salvação eterna com o Senhor. Apocalipse, meus irmãos, afirma que ao povo de Deus, que tudo está sob controle absoluto. Não tenha medo. Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai acontecer exatamente como Ele programou. Nada foge do controle do Senhor. Ao fechar esta sessão, se vê aqui mais uma vez o juízo. Através desses símbolos ditos aqui, sobrevieram relâmpagos, vozes,
trovões, terremoto e grande saraivada. João conclui essa sessão, meus irmãos, apresentando o fim do plano de salvação. Fechou-se o tempo da graça, o último eleito foi alcançado, agora o juízo final se apresenta. O projeto salvador de Deus, por qualquer ângulo que se vê, ele apresentará o quadro final de vida eterna e horror eterno. Eu disse que por 7 vezes vai ser contada a história da salvação. Essa é a segunda vez que nós estamos passando por isso. E por 7 vezes a história da salvação será contada aqui no Apocalipse e nas 7 vezes se apresentará vida eterna ao povo eleito e horror eterno ao povo que rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Os fenômenos que você vê aqui, como dissemos, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraivada, como dissemos, são fenômenos que ocorrem na natureza e eles são um retrospecto lá da promulgação da lei em Moisés, lá no Monte Sinai, onde Deus provocou também relâmpagos, trovões, tremores, fumaça e o horror do juízo de Deus ali manifesto. Eu não vou voltar com você lá, mas se você voltar para Êxodo capítulo 19, você pode perceber essa manifestação tremenda. O autor aos Hebreus, ele vai dizer que era tão horrível o espetáculo que as pessoas tremiam de medo da manifestação poderosa do Deus que é o Senhor de toda a história. Então esses fenômenos, eles são lembretes dos eventos do Sinai e eles sugerem que o juízo de Deus já chegou. Quando João evoca e puxa para nós aqui esses eventos, relâmpagos, vozes, trovões, ele está dizendo, esse é o juízo de Deus sobre os ímpios. A lei é dada para mostrar e para realçar a pecaminosidade do homem e Deus é o Deus justo sobre o homem pecador. O capítulo 11, portanto, ele marca a vinda do dia do juízo. Especialmente o capítulo 11 aqui de Apocalipse, ele encerra mostrando aqui na 7ª trombeta o dia do juízo. O capítulo 12, nós vamos entrar na semana que vem, se Deus assim permitir, ele descreve uma mulher e o nascimento de um menino, um novo começo. Então vai começar a se contar a história da salvação, mais uma vez, agora a partir do capítulo 12, encerrando lá no capítulo 14, de novo, com salvação e juízo. Fecham-se as cortinas do drama para a abertura de um novo ato. Então, aqui no capítulo 11, nós encerramos. Começamos lá no capítulo 8 e encerramos no capítulo 11 mais uma história da salvação, que termina com salvação eterna para o povo de Deus e com punição eterna para aqueles que não são do Senhor. Concluímos aqui. Coloco aqui algumas palavras específicas do reverendo Hernandes, que está lá no seu comentário de Apocalipse. Todas as vezes que você perceber essas palavras entre aspas, são palavras ditas pelo reverendo Hernandes. As demais foram colocadas por quem vos ensina nesta hora. Reverendo Hernandes pergunta então no seu comentário de Apocalipse, onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? As 6 trombetas estão sendo tocadas no decorrer da história. Nós falamos sobre isso. As 6 trombetas não são cronologicamente uma tocada após a outra, mas as 6 trombetas estão acontecendo. Os ais estão sendo dispensados. O juízo de Deus está sendo lançado sobre a natureza, sobre a terra e sobre os homens. A 7ª trombeta, ela está para ser tocada lá no último dia. Onde você estará quando tocar a 7ª trombeta? Você estará no santuário aberto de Deus, em comunhão com o Senhor, ou você estará no tormento e nos flagelos eternos que se darão com aqueles que são inimigos do Senhor? Agora é o tempo de oportunidade. Agora é o tempo que a graça ainda está sendo favorável. A porta da salvação ainda está aberta. Se alguém nos ouve e não aceitou ainda Jesus, não creu ainda em Cristo como seu Salvador pessoal, agora é o tempo oportuno. Eu pego aqui as palavras de Paulo, lá no capítulo 5 e 6 da 2ª carta, quando ele diz, eis o tempo sobre modo oportuno. Pego aqui as palavras do profeta Isaías, quando ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo oportuno. Nós estamos vivendo, meus irmãos, tempos assombrosos,
Coisas espantosas estão acontecendo em nossa época. E tudo isso é anúncio de Deus dizendo: o tempo do fim está próximo, está acabando. É hora de você abraçar a fé. É hora de você abraçar Cristo como seu Salvador pessoal. É hora de você renunciar o pecado e o mundo e ter Cristo como o único Senhor que pode, de fato, pagar a sua vida eterna. Estamos nos minutos finais. Quando o anjo tocará a trombeta? Não sei. Mas ele está certamente, como diz o irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, ele está às portas. Estamos no fechar, nos últimos minutos dessa temporada de salvação. Uma vez tocada a trombeta, acaba-se a graça. Não há mais oportunidade, apenas o juízo de Deus repousará sobre o mundo. Galardão e vida eterna para o povo que creu, perdição, horror e juízo eterno para aqueles que zombaram, para aqueles que não creram, para aqueles que desprezaram o Messias de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez nessa caminhada, que Deus nos ajude a compreender um pouquinho mais. E na semana que vem, se Deus permitir, iniciando ali no capítulo 12, começaremos de novo a contar a mesma história da salvação, culminando e terminando lá na frente, no capítulo 14, com juízo e salvação, mas olhando agora para um novo viés. Caminhe conosco, esteja conosco, até lá. Então, a mulher, o filho e o dragão será o tema da nossa reflexão na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, estaremos lá. Não falte.